Eu vou explicar pra vocês hoje como que eu fiz a minha maquiagem de caveira. Eu peguei vários tutoriais e fui vendo o que que era aplicável, o que que não era, para usar produtos que a gente tem em casa e você não precisa comprar um produto especificamente para fazer uma maquiagem que você vai usar uma vez no ano, né? Então eu vou começar com uma base da Intense do Boticário. Essa é a base mais clara que eu tenho. Ela é bem branca, porque vocês viram que apesar disso eu ainda sou a caveira mais bronzeada e gordinha desta timeline, né, minha gente? Mas a gente quer deixar a pele assim pálida. Então eu vou começar com essa base. Vou aplicar mais um pouquinho, porque eu quero um pouquinho mais de palidez no meu rosto. Lembrando aquele truque de sempre olhar num espelho um pouquinho mais afastado para você ver como tá ficando o todo, né? Se você usar um espelho pequeno para se maquiar, isso é importante. Tô usando um pincel do Fiber hoje, da Ariana, que é porque eu tô usando uma base que tem uma textura um pouco mais cremosa, um pouco mais densa. Então eu uso o pincel do Fiber porque fica mais fácil de aplicar e a aplicação acho que fica mais bonita. Apliquei a base, vou fazer uma certa correção pra tirar algumas, ó, a cobertura da base construída é boa, é uma base boa, eu gosto dela. Tirar aquelas coisinhas que a gente não quer que apareça. Olha a diferença do meu tom de pele pro que eu tô agora bronzeada com o que a base deixou. Então é essa a ideia, é ter realmente um tom mais pálido. Eu vou selar essa base porque ela é bem cremosa, então eu quero ela um pouco mais sequinha. Na verdade, eu peguei o pó errado, eu não quero selar com essa base, com esse pó. Quero selar com esse outro pó aqui. É um translúcido aveludado da Avon. Aí vocês vão ver, vou mostrar. Ele é bem mais claro, ó. E ele vai me ajudar a construir essa palidez. No final da maquiagem eu ainda faço outros retoques com esse pó. Que a ideia é mesmo que eu fique pálida. Então, tô com o rosto bem branco já. Depois a gente volta no retoque da pele. Vou pro olho. Sem medo de ser feliz, vamos aplicar um pouco de... vou usar esse pincel que não é tão grande. Um pouco de delineador. Pincel fofinho. Vou esfumar esse delineador no olho. E não preciso ter medo de ficar fazendo coisa muito certinha, de não borrar, tal, porque lembra que a gente tá fazendo uma coisa mais artística. Então, embora tenha técnica, tem também a questão da caracterização. Então, você não precisa ter medo. Vou com esse mesmo pincel fazer a parte de baixo. Aplico um pouquinho de delineador aqui embaixo. De uma vez e de outro, que ele vai secar. Então, a gente faz com calma. E esfuma também, pra ficar um efeito mais legal. Vou esfumar. E do outro lado, com o meu delineador e esfumando também. A mesma coisa. A gente vai ainda mexer mais um pouquinho nele. Não com delineador mais, porque já tá bom do jeito... Em termos de delineador, a quantidade tá ok. Não vou aplicar mais. Vocês viram que eu usei o pincel só pra retocar no cantinho, mas eu não coloquei produto, é só o produto que tá no pincel mesmo. Agora eu vou usar a sombra preta. Tô usando a sombra preta dessa paleta da Basic Beach, da MAC, e vou aplicar e selar todo esse delineador com a sombra preta.
você pode dar uma limpadinha aqui pra deixar o olho mais redondinho, pra deixar aquela coisa mais redondinha, sabe? Que é bem da caveira mesmo. E não deixar ele alongado. Mas aí é aquela questão de você olhar no espelho, ver como tá, ver de longe, assim. Aí só com, nesse caso, se você vai limpar, o que a gente faz? A gente tem que tomar cuidado porque nós construímos uma pele bem pálida, né? Então, quando você limpa com algodão, mesmo com algodão seco, vai sair. E aí você precisa dar uma retocada nesses pedacinhos, porque senão fica pedacinho de pele aparecendo. Meu olho eu quero bem pretinho, então na linha d'água eu também vou aplicar o lápis preto, em cima e embaixo. Já falei pra vocês que é meio chatinho, né, aplicar aqui em cima, mas é legal aplicar porque assim o olho fica bem escuro. E para esse tema de Halloween fica mais bacana. Vamos aplicar máscara de cílios. Decoloção da Maybelline. Opa, sempre tiro o excesso. Mais Curvex. Calma, aquela segunda esticadinha, né? Modelada e máscara de cílios. Sobrancelha. Corrigir a sobrancelha. Este duo de sobrancelha, inclusive eu usei a tonalidade mais escura para realmente dar um peso assim no visual. Se fosse uma outra caracterização, eu teria adotado um outro produto, mas acho que para esse, o produto em pó mais escuro é o adequado. E dou uma prolongada na sobrancelha, para ficar mais bonito. Assim, bonito vocês entendem, né? Não é bonito tipo princesa, é bonito tipo caveira. Eu tô usando o Pro Sculpting Duo da Makeup Forever. Vou usar essa tonalidade mais escura, tô usando um pincel relativamente pequeno, então eu vou construir o meu contorno aqui. Mas eu sempre vou começar daqui, de cima. E do outro lado a mesma coisa. E vou começar a esfumar. Então, com o próprio pincel, eu começo a fazer movimentos circulares para não ficar uma faixa, para não ficar um risco, né? Para ficar mais esfumado esse resultado. Por cima desse traçado, eu vou vir com outro contorno, que é um contorno mais escuro, dessa paleta de contorno facial da Kat Von D. Vou usar essa tonalidade bem mais escura. E vou dar aquela misturada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Veja que eu uso como referência o canto da boca com o lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha é esse gordinho aqui da nossa orelha, tá vendo? Aí o que acontece? Eu sou uma caveira meio gordinha, né? Então, eu quero ser uma caveira um pouquinho mais magrinha. Então, eu vou dar uma afinada no meu rosto, usando a técnica de contorno. Porque com essas bochechas altas e essa cara de gordinha, então ninguém vai achar que eu sou caveira, né, minha gente? Todo mundo vai achar. Contorno aqui do lado. Esse contorno aqui, eu faço ele bem acentuado para dar mais a impressão de que o rosto é fino. Ah, ilusões, ilusões.
Aqui na papadinha, a gente vai dar uma escondidinha nela também, minha gente, porque a gente quer ser magrinha no Halloween. Caveira gorda não vai ter espaço aqui. Ou vai, né? É a vida, a gente é gordinha, a gente tá bem assim, então tá tudo certo. Tá vendo que eu tô trabalhando sem medo, né, gente? Então, vocês estão vendo que eu tô trabalhando com a quantidade mesmo. Mas eu não tô deixando nada assim marcado. Eu tô fazendo tudo realmente bem esfumado. E continuo esfumando. Aí eu acho que aqui o traçado ficou muito mais grosso do que aqui, tá vendo? Então eu quero arrumar. Eu uso o próprio pincel de base e dou uma apagada, dou uma retocada com o pincel de pó, que ele ainda tem restinho de produto, então eu continuo com o pincel de pó. E agora arrumo essa linha que ficou aqui em cima. Outro lugar em que eu vou acentuar o contorno, e agora eu vou usar o pincel de esfumar da Quem Disse Berenice, que eu já falei pra vocês. Pincel, o mesmo contorno marrom, eu vou acentuar essa parte aqui. Seguindo essa linha aqui do meu nariz. Tô usando a mesma tonalidade escura. Tá vendo que no centro do nariz eu não apliquei, então eu realmente acompanhei a lateral do nariz e estiquei aqui em cima. Por último, na pele, eu vou voltar com o Pro Sculpting e um pincel em leque com o iluminador e vou aplicar aqui em cima dessa região, dessa faixa de contorno. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar também aqui. Então, quanto mais fino, mais a ideia é mais ossudo. E essa é a ideia da caracterização da caveira, né, minha gente? E aí, como eu falei pra vocês que eu quero reforçar a palidez da pele, então agora eu vou vir de novo com o meu pó translúcido, só que agora eu vou pegar um pincel que me dá um pouquinho mais de precisão. Eu vou usar esse pincel língua de gato, que normalmente é usado para aplicação de base, e vou reforçar a palidez no centro do rosto. Se você por acaso cometeu algum errinho assim, que nem aqui, nessa lateral, você retoca e volta. É sempre esfumando e deixando as regiões centrais mais pálida possível. A gente vai pegar, eu vou pegar um corretivo bem branquinho, o mais claro que você tiver, para dar uma apagada nos lábios. Como eu usei um corretivo cremoso e eu sei que ele não seca tão rápido, eu vou dar uma selada com pó, e pode ser o pó translúcido de novo, para dar bastante palidez pro lábio. Mas se você usa um corretivo seco, bem sequinho, que dispensa isso, não precisa, porque o pó é relativamente incômodo, né? Então, vamos lá. Agora, pincel fininho, tô trabalhando com ele, é o da Ariana, número 1. Inclusive, eu nunca falei desses pincéis, né, minha gente? Mas eles são muito, muito bons. E você sempre começa do centro da boca. Fui até o canto da boca. Agora a gente vai construir duas linhas. Então, é bom você fazer isso sem sorrir, para você ter
a dimensão, e é por isso que é importante você fazer o contorno sem estar sorrindo, para você saber qual é a direção que essa linha vai acompanhar. A mesma linha do contorno que você fez é a linha que você vai acompanhar com o traçado. Eu vou fazer um outro traçado do outro lado. Tá vendo que ele não é exatamente igual? Então é isso que eu vivo falando pra vocês. Você não precisa procurar que um lado seja milimetricamente igual ao outro. Eles precisam ter simetria. Então você precisa olhar o resultado e ver a harmonia no resultado. Isso é suficiente para garantir que a sua maquiagem vai ficar legal. Se você vê que o ângulo de um não tá condizente com o ângulo do outro, aí precisa corrigir. E o legal é que eles parem mais ou menos na mesma altura. Vou continuar os tracinhos. Eu não quero os tracinhos muito pequenos. Aí, à medida que você vai fazendo, você vai ver que os primeiros tracinhos que você faz, eles são bem fininhos e aí os outros vão engrossando. É porque você vai cansando e o produto vai acabando no pincel. Quando chegar nesse ponto, você para, pega um pouquinho de produto e retoma, porque aí você consegue manter os traçados mais bonitos. Ó, tá vendo que saiu um grossão aqui. Tô aqui com cotonete. Não vou usar demaquilante porque eu não quero estragar minha pele, tá? Lembra que tem várias camadas de produto aqui ajudando a fazer o meu contorno. E é bem em cima do contorno, então eu não vou fazer isso. Vou usar um pouquinho de base. E depois eu uso um pincel seco para tirar o excesso de base. Vou com o pincel com o meu delineador e refaço o traço. Tá vendo? Ai, Cintia, mas ficou borrado. Ficou, não tem problema, é uma maquiagem de Halloween. Né? Então, mas pelo menos os meus tracinhos, eles têm agora aproximadamente a mesma espessura, né? Não ficou muito, porque tava muito mais grosso. Mas tá ok. E por último, a gente vai fazer o nariz. A ideia do nariz é que seja como se fosse um buraco, né, na caveira. E quando eu fiz a primeira vez essa maquiagem, eu já comecei direto com o delineador, mas eu acho mais fácil você fazer o desenho com um lápis e depois preencher com um delineador preto. Preencher com o próprio lápis não deu muito certo, porque ele não fica tão pigmentado e fica os riscos, né? Então aí você tem que preencher de qualquer jeito. Então acho mais fácil já colocar. Não tem também um desenho muito certo. Se você vê na internet, tem cada pessoa, cada artista faz o nariz de um jeito. Eu acompanho as duas linhas do meu nariz aqui, porque eu tenho esse nariz meio achatadinho, então eu acompanho esse desenho. Se você tem o nariz bem afiladinho, você pode partir de uma única linha e abrir o buraco aqui para baixo. Então é de acordo com o desenho do seu nariz. Aí quando você olha assim, parece que é meio estranho, né? Mas é porque é estranho, minha gente. E a mesma coisa, ai, borrou, ficou feio, tal. Fica tranquila, vai com um cotonetinho e afina as pontinhas, porque essas pontinhas é que são legais, que sejam mais afinadinhas. Então tá vendo que eu acompanhei o próprio achatado do meu nariz, o próprio desenho, só pra vocês verem de perto.
E aí sim eu vou preencher com o delineador preto. Eu vou trabalhar com um pincel menor, porque eu acho mais fácil. Eu quero manter esse desenho tá bom. Se você for perfeccionista como eu sou, você vai achar um monte de defeito na sua maquiagem. Mas é por isso que eu falo que você precisa de um espelho para você olhar com uma certa distância. Por quê? Porque é o conjunto da obra que vale, né? Ah, tá vendo que tem alguma coisa diferente aqui? Aqui eu fui mais bem pertinho da asa do nariz, bem no finalzinho dela, que eu parei um pouco antes. Então eu vou arrumar. Eu vou aumentar. Aí, para que fique mais simétrico. Então a ideia é você olhar de longe e ver o resultado de longe. É isso que você precisa. Você precisa ver como vai sair numa foto. Então, é legal fazer um teste com foto, com flash. Aí aqui deu uma borradinha, eu quero arrumar. Eu quero que fique mais fininho. Estraguei. Ficou mais grosso. Então, eu vou arrumar aqui, ó. Vou arrumando uma borradinha aqui. A gente apaga. Aí, se você, por um acaso, tiver com dificuldade, você pode pegar o lápis e voltar a fazer os retoques de desenho, de contorno. Bom, aqui eu não quero muito quadrado. Então, essa parte de dentro aqui é mais quadradinha, mais redondinha, não é quadrada, né? Então, você pode dar uma arredondada. É isso. Nossa maquiagem está pronta. Esse é o resultado final, minha gente. Já falei, né? Eu não sou uma pessoa muito do Halloween. Se você aproveite as festas desse feriado, do dia 2 de novembro. Se você não é como eu, desfrute o feriado de outra forma, com a sua família, descanse, durma, assista Netflix. Ou faça outras coisas de maquiagem, outras maquiagens de bonita, porque a gente é chegado numa maquiagem de bonita, tá? E é isso. Um beijo da caveira mais gordinha e bronzeada da sua internet. Até o próximo vídeo.